Eu falo brincando na consulta que o único lugar que a gente quer ter ruga depois dos 50 anos é lá dentro da vagina, né? Perfeito. Isso é perdido com o envelhecimento. Então, esses recursos terapêuticos, todos isolados ou associados, eles conseguem Sim. devolver essa capacidade anatômica funcional para que ela consiga depois, né, com todos os outros recursos aí, ter uma resposta sexual adequada. Possível, né? Sim, eu acho que quando a gente fala em ressecamento vaginal, que para nós médicos é atrofia vulvovaginal, a gente tem que lembrar que a gente precisa fazer alguma coisa a Uhum. respeito. Não dá para ignorar porque é a via final ali do prazer. Você não pode deixar do jeito que tá. Apesar de que já falaram aqui que é só cabeça, hein? Não é bem assim. eu falei que Não a é bem gente, assim. o sexo é cerebral, a gente só usa o corpo. É, É verdade. mas a Mas via, tem- a via final o corpo tem que tem que estar tá bem, tá funcionando. Tá funcionando. funcionante. Então, pensando na via final, depois que tudo já foi trabalhado, é preciso seguir uma linha de raciocínio, né? A gente sabe que tem sintomas mais leves, outros mais graves, e a gente vai nessa sequência durante a abordagem da mulher com esse tipo de queixa para esse momento, um hidratante, né, que tem uma ação mais imediata, que é uma posologia tranquila, ali 2 vezes por semana, não resolveu? Estrogênio terapia tópica vaginal, creme, óvulo, comprimido, tem várias formulações, Isso. várias apresentações no Hidratantes também. Brasil, isso. E como um recurso adicional, como a gente sabe que esse é um sintoma que só piora ao longo da existência, a gente está vivendo muito mais além dos 50 anos hoje em dia, a gente também pode lançar mão, em alguns casos selecionados, de alguma tecnologia, laser, radiofrequência, para trabalhar não só a célula vaginal, que é onde o estrogênio age, onde o hidratante vaginal age, mas também ali o estímulo em camadas mais profundas. Colágeno, elastina, quiçá plano muscular para as tecnologias que atingem um plano mais profundo. E esse conjunto de medidas, uma medida Isso. isolada nunca Isso. funciona, mas o conjunto delas acaba melhorando muito essa via final do prazer. Às vezes acordando ali terminações nervosas, Exato. melhorando a celularidade, melhorando a Uhum. elasticidade. Eu falo brincando na consulta que o único lugar que a gente quer ter ruga depois dos 50 anos é lá dentro da vagina, né? Perfeito. Isso é perdido com o envelhecimento. Então, esses recursos terapêuticos, todos isolados ou associados, eles conseguem Sim. devolver essa capacidade anatômica funcional para que ela consiga depois, né, com todos os outros recursos aí, ter uma resposta sexual adequada. Posso fazer um acréscimo disso? E isso dá para já na primeira consulta sair com essa receita. Com Eu acho que certeza. isso, às vezes, os colegas demoram muito tempo Uhum. para. Na terceira consulta ele fala, e eu também vou acrescentar. Não, a primeira consulta Sim. já dá. Porque o risco é né? muito baixo, né? E as Não. substâncias são locais, né? Então, Exato. assim, é uma É coisa tão que você seguro, né? consegue Uhum. prescrever sem muita preocupação daqueles critérios que a gente tem E- quando Até a para gente vai mulheres fazer com uma... histórico pessoal de câncer de Sim, É. sim. E o lubrificante, e depois, além de tudo isso, no momento da relação, Exatamente. desmistificar o lubrificante. Porque quando a gente fala para ela, às vezes tudo isso também na hora da relação fica difícil. Usa um Uhum. lubrificante. E aí ela fala assim, a lubrificação, ela é o sinal objetivo da excitação feminina. E ela fala, né? Eu já tive paciente que falou, será que eu não amo mais porque eu não estou lubrificando? Uhum. Então a gente tem que desmistificar, falar, isso não é o sinal de amor, isso não é sinal de nada. Isso é uma questão física, biológica, Exatamente. fisiológica, Está acontecendo. E que a gente está tentando tratar. Isso mesmo. E E isso que o Marcelo falou, eu acho tão importante diferenciar o tratamento local, o estrogênio local, de uma terapia hormonal sistêmica. É muito difícil haver uma restrição, alguma contraindicação para a paciente usar o estrogênio vaginal local, a não ser que ela esteja em tratamento Uhum. de câncer de mama, ou, enfim, ali casos selecionados, específicos, que ela teve algum Sim. câncer de mama recente e o oncologista não liberou, mas usualmente mulheres que tiveram câncer de mama, elas podem usar o hormônio, o estriol local, enfim, sem nenhum problema, tá? Então, eu acho que isso é uma questão que muitas deixam de tratar. Uhum. Muitas deixam de tratar porque tiveram alguma situação. E quantas mulheres tiveram câncer de Nossa. mama? É. E tem ali aquela questão local, aquele ressecamento que nunca ninguém cuidou, nunca ninguém Sim. olhou, porque é isso mesmo. Então, Precisa E, ser, Ju, isso precisa ser conversado com precisa os ser médicos. conversado, e Sim. mesmo quando há uma restrição que não seja absoluta, é preciso conversar em equipe.
Então, a paciente está fazendo um tratamento oncológico, a gente tem que entrar em contato com quem faz esse tipo Sim. de tratamento. Olha, estamos Porque às num vezes ele tá ponto. inseguro, né? Exato, que a gente tem que tomar uma decisão em conjunto. Sim, Podemos fazer por um curto período de tempo, sim. até por exemplo, né? Quem faz tecnologia em consultório sabe disso. Tem algumas atrofias, alguns graus de atrofia que você não consegue começar o equipamento do jeito que está. É preciso fazer alguma coisa antes. E essa coisa antes, É hormônio. normalmente, é o estrogênio local. Sim. Então, essa conversa em equipe multidisciplinar, todo mundo sai ganhando, a paciente, a gente, quem está acompanhando do lado de lá, que às vezes não está muito habituado em seguir esse tipo de queixa. Então, mesmo para quem tem uma coisa assim, é importante Sim, conversar. sim. E a questão da janela de oportunidade. Nesse momento, estrogênio vaginal não tem nada a ver com janela de oportunidade. Perfeito. E frequentemente mulheres ali na terceira idade retomam uma atividade sexual, reencontram um namorado Isso, antigo. Juliana. Elas precisam de um tratamento, muitas vezes até desafiador. E o estrogênio é um aliado enorme para gente. Perfeito. Pode ter passado ali 10, 15 anos da menopausa, da última menstruação dela, que tudo bem, isso é extremamente seguro. Bom, agora, só para a gente ir terminando, falar sobre tratamento medicamentoso, né? A gente vai, obviamente, falar sobre testosterona, eu acho que esse vai ser o grande finale aqui, que talvez seja o que esteja mais em alta, né? Um grande hype aí nas redes sociais, mas acho que antes a gente poderia ver quais são outras opções ou tratamentos medicamentosos específicos, né, para essa questão da saúde sexual feminina. É assim, esse é um tema super polêmico para os sexólogos. Porque assim, a gente, depois de explicar tudo isso, muitas vezes a gente percebe que é muito raro uma paciente que somente a medicação e o aspecto físico é o que precisa ser ajustado, né? Existem algumas medicações que foram lançadas no mercado, que são aprovadas lá fora, a gente não tem no Brasil, por exemplo, flibanserina, né, blemetranotide, que é o Vilesse, existe lá fora. Aqui não tem no Brasil, mas algumas pacientes decidem, né, pedir para alguém trazer de fora e tudo mais. Na prática clínica, o que a gente sabe? A gente que trabalha com isso, muito efeito colateral, a taxa de abandono do tratamento é muito alta, né? Então, náusea, cefaleia, o bremelanotide é difícil a aplicação. Antigamente não se usava quase caneta, hoje com as canetas emagrecedoras todo mundo está mais habituado, mas assim, você tem que aplicar 45 minutos antes da relação. Tu tem uma dinâmica ali de usar medicação que é mais E a difícil. eficácia? A eficácia, os trabalhos, o que eles viram nos desfechos dos trabalhos clínicos, né? Se aumentou o número de relações, isso que foi avaliado. Tá. Porque é muito difícil ver aumento de desejo, são características muito subjetivas também. É Então, difícil medir, né? Para você falar, melhorou mesmo. o desfecho foi aumento do número de relações. E aí, às vezes, você tem meia a uma relação no mês que aumentou. Será que às vezes terapia, outros Um dia de exercícios, folga, um dia de folga, um vale nada, Vale nada. né? O Às vezes comprometimento dela com o uso da medicação já, bom, tô usando aqui, isso. agora vai, né? Mas na verdade é muito mais... O bremelanotide é sob demanda, mas a flibanserina tem que tomar todo dia, pode dar efeito colateral, náusea, né? Então, era muito difícil a gente ver as pacientes engajando. Existe lá fora, mas a gente sabe também que a curva de saída do produto não é alta, né? Não é. Na prática, o que eu vejo? Eu conheço colegas, né, que, eu uso para uma paciente, eu uso para... Né? A bolha também da sexologia não é tão grande assim, né? Sim. Mas é muito pouco.